Muito bom dia, meus irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês nesta manhã abençoada. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que está em Tiago 1:5, que diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura, e ser-lhe-á dada. Que versículo maravilhoso! O apóstolo Tiago nos ensina aqui uma verdade fundamental. Deus é a fonte de toda a sabedoria, e Ele está disposto a nos conceder essa sabedoria quando a pedimos com fé. Não é algo que Ele guarda para si mesmo ou que distribui com parcimônia. Não. A palavra diz que Ele dá liberalmente, ou seja, abundantemente, generosamente, sem restrições. E mais, Ele dá sem censura, isto é, sem nos repreender por pedirmos, sem nos fazer sentir pequenos ou indignos. Quantas vezes você já se encontrou diante de uma decisão difícil, sem saber qual caminho tomar? Quantas vezes você olhou para as circunstâncias da sua vida e pensou: Senhor, eu preciso de sabedoria. Saiba que você não está sozinho nessa necessidade. Todos nós, em diferentes momentos da nossa jornada, precisamos da sabedoria divina para discernir a vontade de Deus e tomar as decisões certas. Se você crê que Deus pode te dar sabedoria para as decisões que você precisa tomar hoje, escreva com fé nos comentários: Deus vai me guiar na escolha certa. Declare isso com fé, porque quando você confessa com sua boca aquilo que crê no seu coração, você está cooperando com o poder de Deus em sua vida. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu convido você a apertar o botão de inscrição e ativar o sininho das notificações. Todos os dias nós trazemos uma palavra de edificação, oração e encorajamento para fortalecer a sua fé. Agora, coloque a mão no coração e vamos juntos buscar a face do Senhor. Vamos pedir a Ele que derrame sobre nós a sua sabedoria, que nos capacite a discernir a sua vontade perfeita em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos por mais este dia que tu nos concedeste. Obrigado, Senhor, porque quando abrimos os nossos olhos esta manhã, tu estavas ali conosco. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada amanhecer e as tuas misericórdias não têm fim. Pai, nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Reconhecemos que a nossa sabedoria é limitada, que a nossa compreensão é falha, e que muitas vezes tomamos decisões baseadas apenas no que vemos com os nossos olhos naturais. Mas tu, Senhor, vês além do que nós vemos. Tu conheces o fim desde o princípio, e os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os teus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Obrigado, Pai, por todas as vezes que tu nos guardaste de tomar decisões precipitadas. Obrigado pelas portas que tu fechaste quando não era o tempo certo, e pelas portas que tu abriste quando era o momento perfeito. Obrigado por todas as lutas que passamos, porque através delas aprendemos a depender mais de ti e a buscar a tua orientação. Reconhecemos, Senhor, que em meio às tribulações da vida, tu tens nos ensinado a confiar não na nossa própria prudência, mas na tua sabedoria infinita. Tu tens nos mostrado que quando entregamos os nossos caminhos ao Senhor e confiamos em ti, tu endireitas as nossas veredas conforme está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Pai Celestial, hoje nós vimos diante do teu trono da graça baseados na promessa da tua palavra em Tiago 1:5. Tu disseste que se algum de nós tem falta de sabedoria, devemos pedi-la a ti, e tu nos darás liberalmente e sem censura. Senhor, nós reconhecemos que temos falta de sabedoria. Reconhecemos que diariamente nos deparamos com situações que exigem discernimento, escolhas que precisam ser feitas, caminhos que precisam ser definidos. Pai, pedimos a ti que nos conceda sabedoria para as decisões que precisamos tomar hoje. Sabedoria para escolher as palavras certas quando precisamos falar. Sabedoria para saber quando falar e quando ficar em silêncio. Sabedoria para discernir entre as oportunidades que vêm de ti e aquelas que são distrações do inimigo. Senhor, que a tua sabedoria nos capacite a ver as situações não apenas com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais.
Como está escrito em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Pai, ensina-nos a te temer com reverência e amor. Que o nosso coração se encha de reverência diante da tua majestade, para que possamos receber a sabedoria que procede de ti. Sabemos que a sabedoria deste mundo é loucura diante de ti, mas a tua sabedoria é vida e paz para as nossas almas. Senhor, pedimos que nos deis sabedoria em nossas decisões profissionais. Muitos de nós estão diante de escolhas importantes na carreira. Precisamos decidir sobre novos empregos, sobre mudanças de rumo, sobre investimentos e negócios. Pai, que a tua sabedoria nos guie para tomarmos decisões que não apenas nos beneficiem financeiramente, mas que estejam alinhadas com o teu propósito para as nossas vidas. Pedimos sabedoria para nossas decisões familiares, sabedoria para educar nossos filhos nos caminhos do Senhor, sabedoria para ser cônjuges piedosos que honrem o compromisso matrimonial estabelecido por ti, sabedoria para lidar com os conflitos familiares com amor e paciência. Que possamos aplicar em nossos lares a palavra que está em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, concede-nos sabedoria para administrar nossas finanças de acordo com os teus princípios. Que saibamos ser bons mordomos dos recursos que tu colocas em nossas mãos. Sabedoria para dar o dízimo e as ofertas com alegria, sabedoria para gastar com prudência, sabedoria para poupar para o futuro e sabedoria para ser generosos com aqueles que precisam. Pai, sabemos que tu és o Deus que conhece todas as coisas. Tu conheces o nosso amanhã. Tu conheces as consequências de cada decisão que tomamos hoje. Por isso, humildemente pedimos que a tua sabedoria nos previna de erros que poderiam trazer dor e sofrimento para nossas vidas. Que a tua sabedoria seja como uma luz no nosso caminho, como está escrito no Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, pedimos que nos capacites a buscar conselhos piedosos quando necessário, mas que, acima de tudo, possamos ouvir a tua voz falando ao nosso coração através do teu Espírito Santo. Que possamos ter sensibilidade espiritual para discernir a tua vontade em meio a tantas vozes que clamam por nossa atenção neste mundo. Pai amado, com sinceridade e humildade, nós viemos diante de ti para confessar as nossas falhas e limitações. Reconhecemos que muitas vezes confiamos mais na nossa própria sabedoria do que na tua. Quantas vezes, Senhor, tomamos decisões precipitadas sem buscar a tua orientação? Quantas vezes agimos por impulso, movidos pelas emoções, sem parar para orar e buscar a tua vontade? Senhor, confessamos que houve momentos em que achamos que sabíamos o que era melhor para nós e nos afastamos dos teus conselhos. Confessamos que às vezes preferimos seguir os conselhos dos homens ao invés de buscar a tua sabedoria na oração e na meditação da tua palavra. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que a nossa arrogância nos impediu de reconhecer que precisávamos de ti. Reconhecemos, Senhor, que muitas das nossas aflições e dificuldades foram consequências das nossas próprias escolhas imprudentes. Confessamos que houve momentos em que, mesmo sabendo qual era a tua vontade, escolhemos seguir nossos próprios desejos. Perdoa-nos por todas as vezes que a rebeldia do nosso coração nos levou a desprezar a tua sabedoria. Pai, confessamos que às vezes somos tardios para perdoar, rápidos para julgar e duros de coração para com aqueles que nos ofendem. Perdoa-nos por todas as vezes que reagimos com ira ao invés de responder com mansidão. Perdoa-nos por todas as palavras ásperas que saíram da nossa boca, por todas as atitudes que não refletiram o caráter de Cristo em nós. Senhor, nós confessamos todos os nossos pecados diante de ti. Confessamos os pecados que cometemos em pensamento, em palavra e em ação. Confessamos os pecados de omissão, todas as vezes que deixamos de fazer o bem que sabíamos que devíamos fazer. Confessamos a nossa incredulidade, nossas dúvidas, nossos medos que nos impediram de confiar plenamente em ti. Como está escrito em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nós confessamos e, pela fé, recebemos o teu perdão. Sabemos que tu és fiel e justo e que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pai, pedimos que o precioso sangue de Jesus seja aplicado sobre as nossas vidas neste momento. Que esse sangue que foi derramado no Calvário nos purifique de toda a mancha do pecado. Que ele nos torne brancos como a neve, limpos diante dos teus olhos. Sabemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e pela fé nos apropriamos dessa verdade. Como Davi clamou no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, cria em nós um coração novo, um coração que seja sensível à tua voz, um coração que deseje fazer a tua vontade acima de todas as coisas. Renova dentro de nós um espírito reto, um espírito que se alegre em obedecer aos teus mandamentos. Pai, pedimos que nos dês um coração sábio e um espírito de discernimento, que possamos ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus, que não buscou a sua própria glória, mas se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ensina-nos a ser humildes diante de ti, reconhecendo sempre a nossa dependência da tua graça e da tua sabedoria. Senhor, renova a nossa mente para que possamos conhecer qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que não sejamos conformados com este mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente. Que os nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo e que em tudo busquemos honrar o teu santo nome. Pai amado, agora queremos interceder por aqueles que amamos e por todos aqueles que precisam da tua intervenção divina. Começamos orando pelas nossas famílias. Senhor, pedimos que derrames a tua sabedoria sobre cada membro da nossa família. Que os nossos cônjuges tenham sabedoria para ser companheiros fiéis e amorosos. Que os nossos filhos cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que os nossos pais sejam honrados e cuidados com amor. Que em nossos lares reine a paz, o amor e o temor do Senhor. Senhor, intercedemos por todos os enfermos que estão passando por dificuldades de saúde. Como está escrito em Isaías 53:5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, pedimos que envies cura e restauração para cada corpo que está enfermo. Que a tua mão poderosa se estenda sobre aqueles que lutam contra o câncer, contra doenças crônicas, contra depressão e ansiedade. Pedimos que deis sabedoria aos médicos e profissionais de saúde para que possam aplicar os tratamentos corretos. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, console os corações aflitos daqueles que sofrem. Pai, intercedemos por aqueles que estão presos aos vícios e dependências. Pedimos que quebrantes as cadeias do alcoolismo, das drogas, do vício em jogos, da pornografia e de toda forma de escravidão espiritual. Senhor, que a tua verdade os liberte, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Dá sabedoria às famílias que convivem com pessoas viciadas, para que saibam como ajudar com amor e firmeza. Levanta ministérios e instituições que possam acolher e restaurar essas vidas preciosas. Senhor, intercedemos por todos aqueles que sofrem emocionalmente, por aqueles que estão passando por luto, por divórcio, por desemprego, por traição, por rejeição. Pai, consola os corações quebrantados e sara as feridas da alma. Pedimos que envies pessoas sábias e amorosas para aconselhar e apoiar aqueles que estão em depressão. Que a tua luz brilhe nas trevas da tristeza e do desespero. Que essas pessoas reconheçam que somente em ti encontrarão as respostas que precisam. Como está escrito em 1 Timóteo 2:1-2, nós intercedemos pelas nossas autoridades. Oramos pelos nossos governantes, desde o presidente da República até os vereadores da nossa cidade. Pedimos que tu deis sabedoria para que governem com justiça e retidão, que tomem decisões que promovam o bem-estar do povo, que combatam a corrupção, que defendam os direitos dos mais necessitados. Oramos pelos juízes, promotores, policiais e todos aqueles que trabalham pela segurança e justiça em nossa nação. Pai, intercedemos pela Igreja do Senhor Jesus em todo o mundo. Pedimos sabedoria para os pastores
evangelistas, missionários e líderes espirituais, que preguem a palavra com fidelidade, que pastoreiem o rebanho com amor, que sejam exemplos de santidade e integridade. Protege a igreja das heresias, das divisões, do mundanismo e do legalismo. Que a igreja seja sal da terra e luz do mundo, impactando positivamente a sociedade ao seu redor. Senhor, intercedemos por todos aqueles que ainda não te conhecem como Salvador e Senhor, por aqueles que estão longe de ti, vivendo em trevas espirituais. Pedimos que envies obreiros para a seara, que abras oportunidades para que o Evangelho seja pregado. Toca no coração dos não convertidos, quebra a dureza dos seus corações, abre-lhes os olhos espirituais para que possam ver a beleza de Cristo. Que muitos venham aos teus pés nestes dias, reconhecendo Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Pai, pedimos que uses cada um de nós como instrumentos da tua paz e do teu amor, que saibamos interceder com sabedoria, que saibamos aconselhar com prudência, que saibamos amar com sinceridade, que sejamos luz em meio às trevas deste mundo. Senhor, pedimos que nos ensines a aplicar a sabedoria que tu nos concedes em nossa vida prática e cotidiana. Que quando acordarmos pela manhã, a primeira coisa que façamos seja buscar a tua face e pedir a tua orientação para o dia que se inicia. Ensina-nos a começar cada dia com oração, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer. Pai, pedimos sabedoria para usar bem o nosso tempo, que saibamos priorizar aquilo que é importante e eterno, em detrimento daquilo que é urgente, mas passageiro. Que possamos ter discernimento para dizer sim às oportunidades que vêm de ti, e sabedoria para dizer não àquilo que pode nos desviar do teu propósito para nossas vidas. Senhor, concede-nos sabedoria para sermos bons mordomos dos talentos, dons e recursos que tu colocaste em nossas mãos. Que possamos usar nossos dons para edificar o teu reino e abençoar as pessoas ao nosso redor. Que nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua sabedoria para todos aqueles que convivem conosco. Pedimos, Pai, que nos dê sabedoria para educar a próxima geração, que saibamos transmitir não apenas conhecimento acadêmico, mas principalmente valores cristãos e princípios bíblicos. Que possamos ser exemplos de integridade, honestidade, compaixão e fé para nossos filhos e para todos os jovens que cruzam o nosso caminho. Senhor, que a sabedoria que tu nos concedes nos torne pessoas mais pacientes, mais compreensivas, mais amorosas. Que saibamos ouvir antes de falar, que saibamos compreender antes de julgar, que saibamos perdoar antes de condenar, que sejamos conhecidos como pessoas sábias, que trazem paz onde há conflito, esperança onde há desespero, amor onde há ódio. Pai amado, nós declaramos nossa total dependência de ti. Reconhecemos que sem a tua sabedoria, somos como ovelhas sem pastor, como navegantes sem bússola, como caminhantes sem luz. Mas contigo, Senhor, podemos enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo, vencer qualquer batalha. Tu és a nossa força, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa sabedoria. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de buscar a tua face e de clamar pela tua sabedoria. Agradecemos porque sabemos que tu ouves as nossas orações e que respondes no tempo certo e da maneira certa. Confiamos que a partir de hoje veremos os frutos da sabedoria divina operando em nossas vidas de forma mais intensa. Pai, abençoa cada pessoa que está orando conosco neste momento. Derrama sobre cada coração a tua sabedoria. Que sejam transformados, renovados, cheios de esperança e de fé. Que possam tomar as decisões certas, que possam discernir a tua vontade, que possam caminhar nos teus caminhos todos os dias de suas vidas. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos e entregamos tudo isso em tuas mãos. Amém. Meus queridos irmãos, se esta oração tocou o seu coração, se você sente que Deus falou com você através desta palavra, eu peço que você escreva amém nos comentários. Escreva amém como uma declaração de fé, como um testemunho de que você crê que Deus vai te conceder sabedoria para todas as decisões que você precisa tomar.
E se Deus já te deu sabedoria para alguma situação específica na sua vida, compartilhe seu testemunho nos comentários. Conte como Deus te orientou, como Ele te deu discernimento. Seu testemunho pode ser uma fonte de encorajamento para outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite esta oportunidade. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de edificação que postamos aqui. Compartilhe este vídeo com pessoas que você sabe que estão precisando de sabedoria e orientação divina. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Não deixe de ler a sua Bíblia e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém.